Oi, gente. E aí, tudo bem? Voltando ao nosso estudo, né, sobre os nossos materiais do COC, hoje a gente vai iniciar o livro 3. Você pega aí para acompanhar, porque a gente vai falar dos elementos e das substâncias químicas, né? O nosso estudo sobre os elementos e as substâncias químicas é um estudo bem leve, assim, só para vocês começarem a entender que substâncias são essas, como que elas fazem parte do nosso dia a dia, porque elas estão presentes no nosso dia a dia o tempo todo. E para a gente iniciar o nosso estudo, a gente primeiro vai falar sobre a matéria, né? O que é a matéria? Eu digo que tudo que tem massa, tudo que tem carninha é matéria. Então a gente fala que matéria é tudo que tem massa, que apresenta um volume e que apresenta uma densidade. Essas são as propriedades da matéria. Nesse momento, né, o que você precisa saber? Que o que tem massa é o que ocupa lugar no espaço. Por exemplo, se você for sentar uma cadeira, você não consegue sentar nessa cadeira se tiver outra pessoa sentada, porque você tem massa, você ocupa um lugar no espaço. Você apresenta um volume, né? Você apresenta um peso, que é a forma como a gente faz para medir esse volume, e você apresenta uma densidade, que é uma relação de massa por volume, que a gente vai ver agora cada um deles discriminados. Então vamos lá, eu escrevi que massa é a quantidade de material que o constitui. Por exemplo, eu sou formada por matéria orgânica, assim como vocês. Uma mesa, por exemplo, pode ser formada por matéria. A massa da mesa, né, é a madeira, por exemplo. E a massa, ela pode ser medido. Na verdade, quando a gente fala assim, eu vou me pesar, eu estou falando uma coisa que é errada. Na verdade, você está indo medir a sua quantidade de massa. A quantidade de massa que a gente tem no corpo é o que pode ser medido e a gente utiliza a unidade de peso, unidade de quilograma, aliás, tá? Quando a gente fala de peso, eu vou me pesar, que você está falando de uma forma errada, você precisa levar em consideração a força da gravidade, a força que está sendo exercida de cima para baixo. Isso é peso. A gente constantemente usa de forma equivocada, tá? Quando você vai subir a uma balança, na verdade você vai medir a sua massa, você não vai medir o seu peso. Sim? Volume. O volume é o lugar ocupado por determinado corpo. Então vamos àquela nossa imagem ali. Nós temos duas balanças que estão medindo a quantidade de massa. Eu tenho 1 quilo de algodão e tenho 1 quilo de metal. Embora os dois tenham a mesma massa, 1 quilo, eles ocupam o quê? Volumes diferentes. O algodão ele ocupa um volume muito maior e o aço ele ocupa um volume muito menor. A gente tem ali mais ou menos umas 100 esferas de algodão ou mais e a gente tem uma única esfera de metal. Isso é o volume, é o lugar ocupado por ele no espaço. E o próximo que a gente tem, que é a densidade, que é uma relação que a gente tem entre a massa e o volume. Essa relação da densidade, ela vai ser importante em outras propriedades da matéria que a gente vai estudar mais à frente, como por exemplo, propriedade da água, como flutuabilidade. O que vai interferir na flutuabilidade é a densidade de diferentes corpos. Se o corpo tiver uma densidade maior do que a água, ele então vai flutuar, tá? Então assim, por que é interessante a gente saber disso? Porque nós vamos estudar os elementos químicos, a gente vai estudar as substâncias, as misturas, e por exemplo, um local onde o mar é muito salgado, como por exemplo o Mar Morto, a flutuabilidade ali é muito fácil, tá? Porque a densidade daquele mar, daquela água é diferente da densidade que a gente tem normalmente numa água dita pura. Passando agora para as substâncias químicas, vamos ler lá o que a Titi escreveu para vocês. Sua composição é sempre a mesma, pois é formada por um único componente. As substâncias químicas, elas estão presentes no ambiente de forma natural ou elas podem ser obtidas por meio de algum processo químico.
Por exemplo, o elemento químico ferro, ele é obtido de forma natural. O elemento químico tecnécio, que é utilizado em clínicas para fazer exames, ele é obtido de forma artificial, que a gente chama, né? Ele é obtido por um processo químico. E esses compostos, essas substâncias químicas, elas podem ser simples ou compostas. Quando a gente está falando de uma substância química composta, eu estou dizendo que ela é formada por um ou mais elementos químicos, por um ou mais átomos, né? Quando é uma substância simples, ela é formada por um único átomo. Então, nesse gráfico aí que você tem, nessa imagem que você tem, que é uma imagem do seu livro, tem ali a substância química água, que é formada ali por 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio. Então, ela é uma substância composta, porque ela é formada por 2 átomos diferentes. Quando a gente fala ali do ferro, por exemplo, é um único átomo. Então, é uma substância simples. A gente faz essa diferença por quê? Porque para que a vida chegasse, né, para que a gente tivesse uma atmosfera favorável para o surgimento da vida, esses átomos simples, eles foram se combinando e formando as substâncias compostas para que pudesse haver a vida, não é isso? A gente tem, por exemplo, a água, que é uma junção de hidrogênio e oxigênio, elementos que nós tínhamos a princípio na nossa Terra primitiva. Então é importante a gente saber a formação das substâncias, dos compostos. Esses compostos, eles foram agrupados numa tabela que a gente chama de tabela periódica dos elementos. Inicialmente foram agrupados apenas 23 elementos, que eram os elementos que se conhecia à época. Com o tempo, com a descoberta de novos elementos, esses elementos foram agrupados e mais espaços foram surgindo ali para que a gente tivesse todos esses elementos organizados de acordo com as suas características. Então a gente tem ali o cromo, o ferro, a gente tem o sódio, potássio. Esses elementos, eles estão agrupados, não precisa ficar nervoso, porque a gente não vai estudar isso a fundo nesse momento. É só para que vocês conheçam, vocês saibam como esses elementos químicos, como esses átomos ficam organizados para que fique mais fácil o seu estudo. Bom, gente, por hoje é só. Eu vou colocar lá para vocês os exercícios do livro. Vocês façam a leitura atenta desse módulo, do capítulo, para que a gente possa fazer os exercícios de uma forma mais dinâmica. Se você ficou com alguma dúvida, assiste de novo o vídeo, dá um pause, volta para tirar todas as dúvidas, tá? Um beijo, até daqui a pouco.